Meu marido me agrediu na frente de toda a família dele e ninguém se posicionou contra ele. Parte 3. Como minha voz automaticamente se tornava menor e mais cuidadosa quando ouvíamos o carro de Marcos na entrada. Como Lucy instintivamente se aproximava de mim quando os passos dele se aproximavam. Como nós duas inconscientemente nos preparávamos para críticas ou conflito. Mamãe, Lucy disse quando terminamos de montar seus materiais de observação. O vovô Jim ligou ontem quando você estava na loja. Meu pai vinha verificando mais frequentemente ultimamente. Embora morasse a 3 estados de distância. Um coronel aposentado do exército, ele tinha uma habilidade incomum de sentir quando algo estava errado com sua família. Sobre o que vocês conversaram? Lucy me olhou com aqueles olhos velhos em seu rosto jovem. Fiz uma pergunta hipotética para ele. Que tipo de pergunta hipotética? Perguntei o que ele faria se alguém estivesse machucando você. 2 semanas depois que Lucy começou seu projeto escolar, ela me pediu para sentar com ela em seu quarto após o jantar. Marcos estava no andar de baixo assistindo televisão, seu humor relativamente estável após um bom dia de trabalho, o que significava que podíamos falar livremente sem risco. Lucy fechou a porta de seu quarto e puxou uma pequena caixa de madeira que guardava na estante. A mesma caixa onde armazenava suas posses mais queridas. Ingressos de nossos raros encontros mãe-filha no cinema, cartões de aniversário do meu pai, e uma foto nossa na praia de 2 verões atrás, quando ela convenceu Marcos a nos deixar visitar minha família. Mamãe, preciso te mostrar algo, disse, sua voz carregando o peso de alguém muito mais velha que 9 anos. Ela abriu a caixa e puxou seu tablet, junto com um caderno de composição cheio de sua letra cuidadosa de 9 anos. A visão fez meu estômago se contrair com uma mistura de orgulho e terror. Tenho gravado tudo, exatamente como a Sra. Stanley nos ensinou. Lucy disse, se acomodando de pernas cruzadas em sua colcha roxa. Mas não tenho gravado apenas para a escola. Ela abriu o tablet e me mostrou uma pasta rotulada Observações Familiares. Dentro havia dúzias de arquivos de áudio, cada um datado e com hora marcada com precisão assustadora. Lucy, querida, o que é tudo isso? Evidência, ela disse simplesmente, com o tom factual que havia herdado do meu pai militar. A Sra. Stanley diz que quando pessoas fazem coisas ruins, é importante ter prova para que as pessoas certas possam ajudar. Com dedos pequenos que tremiam apenas ligeiramente, ela abriu seu caderno de composição e me mostrou páginas de documentação meticulosa. Datas, horários, descrições de incidentes e suas respostas emocionais ao que havia testemunhado. 15 de outubro, 18h30. Papai gritou com mamãe sobre o jantar estar atrasado. Mamãe se desculpou mesmo só estando 5 minutos atrasada. Papai a chamou de estúpida. As mãos da mamãe tremeram quando serviu o prato dele. 18 de outubro, 7h45. Papai disse que o cabelo da mamãe parecia ninho de pássaro e perguntou por que ela não conseguia tentar parecer decente. Mamãe foi ao banheiro e eu a ouvi chorando. 22 de outubro, 20h20. Papai agarrou o braço da mamãe quando ela tentou sair da sala durante uma discussão. Deixou marcas. Mamãe usou mangas compridas no dia seguinte. Lucy, sussurrei, meu coração se partindo ao ler sua documentação cuidadosa da minha humilhação. Querida, por que não me disse que estava fazendo isso? Porque sabia que tentaria me parar, disse com honestidade devastadora. E porque a senhora... Stanley diz que adultos às vezes não conseguem ver suas próprias situações claramente quando estão com medo. Ela estava certa. E sua clareza era ao mesmo tempo impressionante e de partir o coração. Minha filha de 9 anos havia reconhecido o que eu não conseguira admitir para mim mesma. Que estávamos vivendo numa situação que exigia documentação, evidência e intervenção externa. Liguei para o vovô Jim novamente ontem, ela continuou. E fiz outra pergunta hipotética. O que perguntou desta vez? Perguntei se ele gostaria de saber se alguém estivesse machucando sua filha e neta, mesmo se sua filha estivesse com muito medo para contar para ele. Meu pai. É claro que ela pensou nele. Coronel James, que passou 30 anos no exército e tinha opiniões muito específicas sobre homens que machucam mulheres. O mesmo homem que me ensinou a atirar quando eu tinha 12 anos e deixou claro que qualquer garoto que quisesse me namorar teria que atender aos padrões dele primeiro. O que o vovô disse? O rosto de Lucy ficou sério. Ele disse que qualquer homem que machuca sua família é um covarde e um criminoso. Disse que se alguém estivesse nos machucando, ele queria prova para poder ter certeza de que parasse para sempre. Lucy, querida, esta é uma situação muito adulta. Mamãe, eu já estou vivendo numa situação adulta. Ela interrompeu, sua voz firme, mas triste.
Tenho andado na ponta dos pés em volta dos humores do papai desde que era pequena. Tenho assistido ele te machucar e aprendido a ficar quieta para que ele não me machuque também. Já sou adulta em todas as formas que importam. Ela estava certa. E a verdade disso me cortou como uma lâmina. Ela puxou outro caderno, este menor e preso com um elástico. Também fiz cópias de tudo e escondi em lugares diferentes. Um conjunto está no meu armário na escola, um está com a Sra. Stanley, e um está carregado numa conta de e-mail que só o vovô Jim e eu conhecemos. Minha filha de 9 anos havia criado um sistema abrangente de preservação de evidência que impressionaria investigadores federais. Lucy, qual é seu plano com tudo isso? Ela me olhou com olhos que continham tanto amor quanto determinação. Estou esperando o momento certo, mamãe. Quando o papai fizer algo realmente ruim na frente de testemunhas. Quando não houver como ninguém fingir que não aconteceu ou que não foi tão sério. E então? Então vou ter certeza de que todos saibam a verdade. E vou ter certeza de que o vovô Jim possa nos proteger do jeito que sempre quis. Meu pai sempre foi perceptivo, mas a ligação de Lucy na noite seguinte levou sua consciência a um nível totalmente novo. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando a ouvi falando baixinho na sala de estar. Marcos estava trabalhando até tarde novamente, o que havia se tornado mais comum conforme sua frustração com a vida em casa se intensificava. Oi, vovô Jim, Lucy disse, sua voz carregando aquela neutralidade cuidadosa que aperfeiçoou para conversas difíceis. Queria te perguntar algo para meu projeto da escola sobre famílias. Me aproximei da porta, fingindo organizar o correio enquanto ouvia a metade da conversa da minha filha. Bem, supostamente devo aprender sobre como famílias diferentes resolvem problemas. Ela continuou. Então estava pensando, se alguém numa família estivesse sendo mal com outra pessoa, tipo muito mal, o que você faria? Houve uma pausa longa enquanto meu pai respondia. Podia imaginar seu rosto, o jeito que sua mandíbula se contraía quando sentia problemas se formando em torno das pessoas que amava. Mas e se a pessoa sendo má fosse maior e mais forte? Lucy perguntou. E se a pessoa sendo machucada estivesse com muito medo de pedir ajuda? Outra pausa. Lucy estava andando numa corda bamba, coletando informações enquanto mantinha a pretensão de que era curiosidade acadêmica. Hipoteticamente, ela disse, usando uma palavra que parecia sofisticada demais para uma criança de 9 anos, mas se encaixava perfeitamente com sua inteligência precoce, se alguém estivesse machucando você e a mamãe, você gostaria de saber? Mesmo se não contássemos diretamente? Tive que me agarrar no batente da porta para não cair de joelhos. Minha filha estava se estendendo ao seu avô, criando uma ponte entre nosso isolamento e a ajuda que desesperadamente precisávamos. Ok, Lucy disse, sua voz clareando ligeiramente. E se alguém quisesse te contar sobre algo ruim acontecendo, como faria? Que tipo de prova ajudaria você a entender? A conversa continuou por mais 10 minutos, com Lucy fazendo perguntas cada vez mais específicas disfarçadas de curiosidade acadêmica. Quando desligou, ela havia essencialmente criado um manual de instruções para reportar violência doméstica a um oficial militar aposentado. Mamãe, ela chamou suavemente. Pode vir aqui. A encontrei sentada no sofá, parecendo simultaneamente uma garotinha e alguém carregando o peso de responsabilidades adultas. O vovô Jim quer falar com você, disse, me entregando o telefone. A voz do meu pai era gentil, mas carregava uma agressividade que reconheci da minha infância. O tom que usava quando estava se preparando para a batalha. Amanda, querida, Lucy tem feito algumas perguntas muito interessantes sobre dinâmicas familiares. Tem? Tentei manter minha voz leve, mas meu pai me conhecia há 32 anos. Perguntas que soam menos como curiosidade escolar e mais como alguém tentando descobrir como reportar um problema sério. O silêncio se estendeu entre nós através de 3 estados e 7 anos de mentiras cuidadosamente mantidas. Pai, tudo está bem aqui. Lucy apenas leva sua lição muito a sério. E... Amanda. Sua voz era quieta, mas firme. Não passei 30 anos no exército sem aprender a ler nas entrelinhas. E não te criei para me mentir quando está em apuros. Podia sentir lágrimas ameaçando, o alívio de ser verdadeiramente ouvida após anos de ser descartada e minimizada. Se alguém está machucando você ou Lucy, preciso saber. E se não pode me contar diretamente, então precisa entender que há outras formas de se comunicar. Outras formas? Lucy mencionou que este projeto escolar envolve documentação, gravar interações familiares. Se alguém compartilhasse essas gravações comigo, eu saberia exatamente o que fazer com elas. Meu pai estava me dando permissão para pedir ajuda sem ter que encontrar coragem para pedir diretamente. Ele estava criando uma rede de segurança tanto para Lucy quanto para mim. Pai, sussurrei.
E se for complicado? E se sair não for simples? Querida, já vi complicado. Já lidei com complicado. O que não posso lidar é saber que minha filha e neta estão em perigo. A manhã de ação de graças chegou cinzenta e fria, combinando com o pavor que havia se instalado no meu peito como uma pedra. Estava acordada desde as 4 da manhã, não porque precisava do tempo extra para me preparar, mas porque dormir havia se tornado impossível quando sabia o que estava por vir. Lucy me encontrou na cozinha às 5h30, já vestida em seu vestido roxo e se movendo com a eficiência silenciosa de alguém executando uma missão cuidadosamente planejada. Bom dia, mamãe! Disse, beijando minha bochecha antes de se acomodar na bancada da cozinha com seu tablet e um copo de suco de laranja. Você acordou cedo, querida. Queria ter certeza de que tudo estivesse pronto, disse, e algo no tom dela me fez olhá-la mais cuidadosamente. Ela tinha a calma focada do meu pai antes de ser enviado em missão, aquela quietude particular que vinha de saber exatamente o que precisava ser feito e estar preparado para fazer. Lucy, você está bem? Ela levantou os olhos do tablet, onde podia ver que estava revisando arquivos em sua pasta Observações Familiares. Estou pronta, mamãe. Você está? Não tinha certeza se algum dia estaria pronta para o que este dia poderia trazer, mas olhando para o rosto determinado da minha filha de 9 anos, percebi que prontidão não era o ponto. Às vezes, a sobrevivência exige ação independentemente da prontidão. Marcos apareceu na cozinha às 7 da manhã, já vestido com sua camisa boa e carregando a energia particular que precedia reuniões familiares. Uma mistura de ansiedade de performance e defensiva preventiva que o tornava mais volátil que o usual. É melhor a casa estar impecável quando eles chegarem, anunciou, derramando café com mais força que o necessário. E não quero nada da sua atitude hoje, Amanda. Minha família não precisa ver você fazendo bico. Estava aprendendo a reconhecer esses ataques preventivos, formas de estabelecer dominância antes da audiência chegar, estabelecendo o tom emocional que justificaria o que viesse depois. Tudo está sob controle, disse, mantendo minha voz neutra enquanto verificava o peru mais uma vez. Lucy observou essa troca com aqueles olhos observadores, seu tablet posicionado discretamente no balcão. Me perguntei se já estava gravando, construindo sua coleção final de evidências. Lucy, vá se vestir. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.